já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Que bom vê-los aqui, sejam bem-vindos. Alguns avisos aqui, meus irmãos. Vamos iniciar nossa primeira palestra agora às 14 horas comigo. O uso obrigatório de máscaras, tá, irmãos? Lugar fechado, por favor. Vamos usar as nossas máscaras aqui. Não teremos sala para as crianças, porém, se você trouxe seu filho, tem um espaço lá embaixo para acalmá-lo, alimentá-lo, trocar a sua roupa, se for necessário. Durante as palestras, não vai ser possível atender todas as perguntas. Então, a irmã Silvana, cadê a irmã Silvana? Levanta a mão aí, irmã Silvana. E a irmã Tayane, tá vindo ali, levanta a mão. Vão passar esta caixinha. Aqui tem um formulário de perguntas. Vocês vão escrever as suas perguntas e vai ter um momento que os palestrantes vão estar aqui reunidos respondendo as suas perguntas. Tá bom? Nós vamos ter intervalos de 10 minutos, intervalo de 20 minutos e intervalo de 30 minutos.
No intervalo de 10 minutos, temos água aqui na retaguarda de vocês, aqui atrás, banheiro lá embaixo, vai ter café e biscoito durante todos os intervalos aqui em cima. Mesma coisa no intervalo de 20 minutos. O café vai ser lá embaixo no intervalo de 20 minutos, vai ser avisado aqui. E no intervalo de 30 minutos, vai ser um intervalo maior, também vai ser lá embaixo, com apoio aqui em cima de água e café. Tá bom? Qualquer dificuldade, vocês podem estar falando com qualquer pessoa de camisa de preto com um crachá escrito apoio, tá? Ou comigo, que nós vamos estar atendendo vocês para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Oremos então. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui nesse lugar, porque assim o Senhor planejou, colocou no nosso coração, e como bons servos estamos executando, Senhor. Abençoa cada um que entrou nesse lugar, a cada um que está se dirigindo para cá, Senhor, a cada palestrante, a cada um da equipe de apoio, os intercessores que estão lá embaixo, nossas irmãs que estão na cozinha. Deus, fala conosco, impacta-nos nessa tarde, que nós possamos aprender contigo, Senhor, como ser uma igreja impactante, como mudar as pessoas, como auxiliar o teu ID, Pai, no mundo de hoje. Assim, nós oramos a Ti por essa oportunidade, pedimos a Ti, manifesta-se com liberdade no nosso meio, abençoa cada família aqui representada. Fica conosco, Senhor, nos dá uma tarde de sabedoria, entendimento, compartilhamento de ensinamentos, abre o coração e o entendimento de todos aqueles que vão estar ouvindo, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Assim, ora a Ti agradecido, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por favor. João, vamos colocar a minha apresentação. Amém. Tá bom. Os irmãos que estão aí no fundo, vem mais para frente, meu irmão, para ficar mais fácil de ver a apresentação. Fica à vontade, por favor. Não estou ouvindo, meu amigo. Vai trocar o microfone, amém. Ei, som. Amém, João? Podemos? Então, nessa tarde eu vou falar sobre o impacto da igreja na cultura. Como a igreja chegou aos dias de hoje, como nós impactamos a sociedade, como nós viramos um pilar da nossa sociedade, que hoje é baseada nos pilares chamados de judaicos cristãos. Isso veio de uma história longa que o Senhor assim permitiu e escreveu essa história, e nós vamos entender um pouco. Eu vou contextualizar. Tira um pouco Tá dando um eco aí, Brian, por favor? Nós vamos passar por esse seguinte roteiro. Está lá o tópico 1, o pilar da cultura ocidental. Eu estou olhando aqui a minha cola, tá, irmãos? Por isso que eu estou aqui atrás. O impacto do cristianismo no Ocidente, o impacto na história da ciência, o impacto do cristianismo na ciência, o impacto na educação e na saúde, a decadência da influência cristã e como podemos impactar novamente a nossa sociedade. Vamos começar com um breve contexto histórico de como a igreja se tornou pilar da cultura ocidental. Passa para mim, João. Dorme não, João. Amém. Mais um, João. Isso. A história começa. O mundo antigamente era dividido em reinos e impérios. Cada um tinha sua língua. As cidades eram chamadas cidades-estados. O que é isso? Cada cidade era independente, era como se cada cidade fosse um país, tivesse o seu governante, as suas leis. Então era tudo muito confuso e difícil de uma cultura se perpetuar e se propagar de maneira igual naquelas localidades. Então o Senhor levanta um homem chamado Alexandre o Grande. Acho que todo mundo já ouviu falar de Alexandre o Grande. Ele teve como seu preceptor Aristóteles, que por sua vez foi discípulo de Platão. E o plano do Senhor foi, com o avanço, está dando eco, Brian, com o avanço da expansão de Alexandre o Grande, ele implanta o que nós conhecemos como o futuro Império Romano. E como que Deus usa isso para estabelecer o seu reino? A partir desse momento, todos aqueles que foram dominados por Alexandre o Grande falariam uma única língua e teriam um pensamento igual, chamado movimento helenístico. Foi um movimento que compartilhou com o mundo o pensamento helênico da Grécia
e o povo começou a ficar mais civilizado, a pensar mais, aí veio a ideia de democracia, tudo isso. E aí nós damos um salto no tempo e chegamos na igreja em Jerusalém. Quando a igreja está em Jerusalém, com os primeiros apóstolos, antes da conversão do apóstolo Paulo, ela fica muito restrita a Jerusalém, ao povo de Israel. E não há uma expansão tão grande como o Senhor assim havia determinado que fosse, porque o Senhor tinha um propósito para isso. Então o Senhor converte o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, uma história que todo mundo conhece, e quando o apóstolo Paulo, ele é convertido, que tem sua dupla cidadania, é um homem douto na lei romana, douto nos conhecimentos helênicos, então ele expande o evangelho para todo mundo dominado naquela época pelo Império Romano. Então nós chegamos ao cristianismo como a religião oficial de Roma. A maioria das pessoas acreditam que Constantino que declarou, né, o cristianismo como a religião oficial, mas não foi. Foi o Edito de Tessalônica, pelo imperador Teodósio, mais de 100 anos depois de Constantino, que institui o cristianismo como a religião oficial. A partir daí, o cristianismo ganha um boom e começa a se espalhar, e assim que nasce essa origem, que tudo que nós temos foi baseado nos preceitos judaicos cristãos. Passa para mim, João. E esses princípios que nortearam durante muitos anos todas as civilizações. Todo o princípio moral que nós temos hoje, da nossa lei, da nossa Constituição, a gente tirou dos princípios cristãos. E esses princípios começaram a ser confrontados com os costumes dos povos bárbaros, que tinham uma atitude totalmente contrária com o que a palavra de Deus pregava, que era sacrifício de crianças, de pessoas com deficiência, o não reconhecimento do valor da mulher, inclusive o cristianismo passou um período grande com isso também, sacrifícios humanos em cultos, imoralidade sexual, tudo isso os povos bárbaros, conforme os povos que iam dominando e eram cristãos, iam lutando e convertendo o povo e mudando toda essa política, todo esse sistema cultural que era implantado até então. E aí nós chegamos, para avançar, no impacto da ciência. Entendemos como o cristianismo brevemente chegou ao status que está hoje, e muita gente hoje fala que religião e ciência não se falam, não é verdade? Mas isso é uma grande inverdade, porque nós vamos acompanhar aqui que a ciência, ela foi, desde o seu princípio, os maiores nomes da ciência tinham entendimento que existia um rei, que existia um Senhor, que existia um Deus acima de todos e que o universo não foi autocriado. Silvana, coloca um pouco de água aqui para mim, por favor. E aqui eu quero, brevemente, só para contextualizar, citar alguns dos cientistas e o que eles falavam a respeito de Deus. Newton, Isaac Newton, fundador da física teórica clássica. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um vasto oceano. O arranjo maravilhoso e a harmonia no universo não poderiam senão sair de um ser onisciente e onipotente. Vocês conhecem um ser onisciente e onipotente? Ampère. Esse homem criou a corrente elétrica que nos possibilita usar todos os equipamentos eletrônicos hoje. Ele diz o seguinte: quão grande é Deus e quão pequena é a nossa ciência, que parece uma nanopequenez diante desse Deus. Darwin, né, teoria da evolução. Muitos dizem que a teoria de Darwin joga por terra a teoria do Gênesis. Isso também é uma inverdade, o próprio Darwin disse isso, e tem uma frase dele que fazem questão de não compartilhar, que diz o seguinte: eu nunca neguei a existência de Deus. Acho que a teoria da evolução é perfeitamente compatível com a crença em Deus. O argumento máximo da existência de Deus parece-me que é uma impossibilidade de demonstrar e compreender a imensidão do universo, sublime em todas as medidas, e que os homens tenham sido fruto do acaso. Ou seja, o próprio criador da teoria da evolução, que hoje é um dos pilares do anticristianismo, que diz que a Bíblia é algo retrógrado, ele mesmo diz que a sua teoria em nada confronta com os conhecimentos bíblicos, em nada confronta com a existência de um Deus. Einstein era, na verdade, de família judia, ele não era cristão, mas ele reconhecia a divindade, que existia um Deus criador, e ele diz o seguinte: todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência chega a convencer-se de que, em todas as leis do universo, está manifesto um espírito infinitamente superior ao homem e diante de qual nós, como nossos poderes, devemos nos sentir humildes. Irmãos, por que eu trouxe isso? É necessário que nós entendamos que nós temos perdido uma batalha
cultural, estrutural, por falta de conhecimento. Talvez nenhum de vocês que aqui estão sentados tinham conhecimento de que o nosso Deus, a religião, o cristianismo, impactou tantas áreas das nossas vidas e hoje querem desassociar a ciência do cristianismo, querem desassociar a educação do cristianismo, querem desassociar tudo do cristianismo. E isso é impossível, porque a história disso, tudo isso foi criado por homens e mulheres que pensaram e entenderam que existia um Deus. E eu quero passar por pilar do impacto na saúde e na educação. Será que o cristianismo impactou? Platão cria uma escola lá em Academos, da onde vem o termo academia, foi o primeiro protótipo de uma escola. Porém, somente lá depois do século IV, que a educação clássica ela cresce, quando a educação é transferida para os monastérios. A partir daí a educação ganha vulto, ela se torna gratuita e depois ela vira, as escolas monásticas são chamadas de escola catedralícias, e a partir do século XII, elas, com a reforma protestante, elas começam a virar o que nós conhecemos hoje como universidade. Foram os reformadores que implantaram o que a gente conhece como universidade. Então, todo o conhecimento e o pensamento de difundir o conhecimento foi homens e mulheres de Deus que batalharam para isso. E, detalhe, de graça, escolas particulares só vieram bem depois. Antigamente só recebia instrução quem tinha muito dinheiro, ou quem fazia parte do clero ou da corte. Então foi o movimento da reforma protestante que batalhou para que todos soubessem ler, tivessem acesso às escrituras sagradas e a partir daí tivessem conhecimento de quem era Deus. E na saúde, existia, antigamente quando alguém ficava doente, ele era jogado em alguma cidade específica, na Bíblia também tem isso relatado, ou era jogado em algum lugar específico. Somente a partir do século IV, com o crescimento do cristianismo, que os sacerdotes e monges passaram a acolher viajantes que não tinham onde se hospedar e pessoas doentes, e com o intuito de tratá-las, porque antigamente as pessoas doentes eram separadas para que morressem sozinhas, sem atrapalhar a vida das outras pessoas. Então foi, mais uma vez, o cristianismo que implantou a ideia que precisamos cuidar das pessoas, ainda que estejam doentes, elas precisavam ser reintegradas. Pode passar, João, por favor. Então, até aqui nós chegamos naquilo que nós conhecemos como a história do cristianismo e como ela impactou. É preciso que fique claro, que você entenda que o cristianismo impactou todos os pilares da sociedade e que se alguém falar algo contrário, os fatos estão aí para provar. É só você fazer uma breve pesquisa. E chegamos aí, dominamos o mundo, viramos a religião oficial, a maioria. E o que aconteceu depois? Nós chegamos num lugar chamado zona de conforto e achamos que já tínhamos vencido a batalha. E a partir daí o cristianismo começa a sua decadência. E como que essa decadência se dá? Essa decadência vai se dar com um movimento no ano de 1969 chamado de Woodstock. É um movimento chamado de contracultura. Um movimento pós-guerra que após as grandes guerras, inclusive a guerra do Vietnã estava se dando nesse período, muitas pessoas morreram, então os soldados voltaram da guerra achando que precisavam viver a sua vida de maneira absoluta e deliberada. Então criaram a contracultura, que nada mais era do que sexo, rock e drogas. Então, não faça guerra, faça amor, esse era o lema deles, e fizeram um festival chamado de Woodstock que impactou o mundo, e a partir daí saíram as pessoas, os hippies e todos os outros nomes aí que se deram a esse movimento, e eles começaram a se chamar de contracultura, e cada vez mais pessoas foram aderindo a esse movimento de contracultura, onde não era necessário ser monogâmico, onde não era necessário se preservar de usar drogas ilícitas ou ilícitas, aonde o sexo era algo deliberado e de maneira irregrada, bebidas, ou seja, total descompromisso. Era viver a vida, como dizem por aí, né? Vamos viver porque só se vive uma vez, né? E então depois a gente avança com o feminismo. Pode deixar, João. O feminismo, ele tem algo muito interessante, que ele começa lá no século XIX, volta ali com a Revolução Industrial da Inglaterra, porque as mulheres ganhavam salários menores e quando elas ficavam grávidas eram demitidas sem nenhum e qualquer direito. Então o movimento feminista ele começou para que as mulheres tivessem salários iguais e rotinas iguais. Até aí, excelente. E mesma coisa nos Estados Unidos, no século XX, as mulheres não votavam nos Estados Unidos em pleno século XX. Então elas também fizeram um movimento. Então o feminismo em momento nenhum levantou-se a bandeira contra
os padrões de família atual. Em momento nenhum se levantou a bandeira de que o homem não é necessário na sociedade, que a mulher é autossuficiente. Sabemos que o homem e a mulher, um depende do outro, um completa o outro, foi assim o plano de Deus, por isso que nós temos o conceito de família. Então, há uma explosão da ideologia de gênero agora no nosso século XX. E aí o pastor Cláudio Duarte ele fez uma palestra que ele diz assim: o homossexualismo começou proibido, depois ele foi tolerado e agora ele vai ser obrigatório. E é uma realidade. Irmãos, o cristão ele não deve ter nada contra o homossexual. Ele tem todo o direito de ser homossexual e não acreditar no nosso Deus, ele tem todo o direito de viver a vida dele. Porém, ele não pode interferir no nosso direito de dizer que a nossa palavra, que a palavra de Deus que nós acreditamos, que a nossa fé é contra isso. E é isso que está se pregando no dia de hoje. E nós estamos atônitos, ouvindo tudo isso, sem tomar uma postura, estamos perdendo o nosso espaço. Um pastor da Igreja Batista de Minas Gerais foi intimado por um procurador porque ele falou no púlpito que o homossexualismo era pecado. Aí eu pergunto, quantos cristãos foram lá na porta do fórum apoiar aquele irmão? O jogador de vôlei agora recentemente se posicionou contra um outro jogador de vôlei. Não vamos entrar no mérito de quem está certo ou errado, mas quantos cristãos se levantaram para apoiá-lo, fora da rede social? Agora, quantos homossexuais vão e se movimentam para apoiar os seus quando um é ofendido e é atacado segundo a visão deles? Algo que a gente precisa refletir um pouco. Pode passar, João, por favor. Então, eles dizem... Liga o som para mim, João, por favor. Eu vou passar um breve vídeo que eu assisti numa palestra lá na Barra, e o movimento, algumas pessoas dizem que a ideologia de gênero não vem para destruir a família. Vamos ouvir o que os próprios debatedores desse assunto estão dizendo. Tudo pronto aí o som? Vocês querem destruir a família? Sim. E todo mundo aplaude. Então, irmãos, cuidado com o que a mídia diz. Tem muito cristão que é engabelado, achando que os movimentos anticristãos estão brincando, irmãos. E são palavras deles, não somos nós que estamos dizendo. Eu vou mostrar um outro vídeo. Esse vídeo ele está legendado, tá? Eu vou, de repente quem estiver no fundo não vai conseguir ver, eu vou transcrever ele para vocês. Ele vai dizer, é um coral de homossexuais da Califórnia, se não me engano, e ele vai dizer que eles querem converter os seus filhos. Preste atenção o que esse coral está compartilhando na internet, no YouTube, de maneira deliberada. Fique atento, é legendado, então tente ler aqui. Ele diz, vocês estão preocupados que se a nossa agenda correr solta, nós vamos corromper os seus filhos. Ele fala, engraçado, vocês estão certos, porque nós vamos corromper os seus filhos.
Então, por que eu botei também 2 movimentos LGBTQIA+, agora, né, que chama? Porque o feminismo aderiu também a esse movimento e a contracultura acabou aderindo. Então, hoje é um movimento só que trabalha toda essa questão. E agora eu vou trazer uma outra perspectiva, é um outro vídeo curtinho sobre o homem. Ele é brasileiro, morou nos Estados Unidos muitos anos, ele era ateu, ele entrou para a seita satânica e ele participou dessa seita. E durante a sua participação nessa seita, ele recebeu uma missão, que era se infiltrar numa igreja e implantar a agenda satânica dentro de uma igreja. E ele diz que conseguiu. Prestem atenção. Entender, pessoal? Tá dando para ouvir? Tira o grave aí. Não dá para tirar? A qualidade do vídeo? Bem, vamos deixar então do jeito que está. Eu vou contextualizar depois. Abaixa o retorno. Abaixa o retorno, só o retorno. Eu vou passar porque o áudio está muito ruim, felizmente. Zera o volume aí, Brian, está dando uma interferência. Fecha o canal. É o 2. Fecha ali, João. Aquele botão que eu te mostrei, por favor. É o outro. Uma interferência em algum lugar. Está chiando o retorno aqui, ó. Algum instrumento aqui? Deixa eu ver se é o cabo aqui. Não é aqui não. Bem, vamos lá. É satanista e que ele participou da seita e que ele foi tirar sua carteirinha e cobraram dinheiro e mandaram a carteirinha dele de satanista. Ele falou, pô, espertinho esse satanista, né? Eu só mandei meu dinheiro e já mandaram a carteira e já sou satanista. E aí, é o Flow, esse podcast, é um dos mais conhecidos, ele diz assim, poxa, parece igreja. Aí ele fala, salve pessoal da igreja. E depois ele vai dizer que que o satanista e o cristão são iguais, porque eles buscam a mesma coisa, prosperidade, autoajuda, estar em grupo, fazer parte, ser reconhecido, etc, etc. E depois ele vai dizer que ele recebe uma missão quando ele se envolve mais com o satanismo, e a partir daí ele tem que se infiltrar numa igreja e implantar uma agenda satânica, e ele consegue. E ele falou que existem vários satanistas espalhados na liderança das igrejas atualmente. Então, irmãos, o inimigo, ele não só mais está nos atacando de fora como de dentro. E nós não estamos nos apercebendo a isso. E nós estamos perdendo o nosso espaço por causa disso. Porque quando nós permitimos que o inimigo entre dentro da nossa casa e implante aquilo que ele deseja, nós estamos perdendo uma guerra sem lutar. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós estamos perdendo a nossa luta no âmbito espiritual e intelectual, porque não conhecemos a nossa história, não sabemos quem é o nosso Deus, lemos pouco a Bíblia,
não evangelizamos, não avançamos, e o inimigo está fazendo tudo isso. Então, nós perdemos a nossa capacidade de impactar a sociedade. Hoje, você falar que você é cristão, o pastor é a segunda classe, abaixo dos políticos, menos credibilizada na sociedade. Porque você fala que você é cristão, que você dá o dízimo, teu pastor está roubando, não é isso que as pessoas falam? E isso veio da onde? De nenhum escândalo que aparece na mídia. Irmãos, se a gente não impactar a sociedade, nós vamos perder o espaço na sociedade. Já estamos perdendo. Estamos perdendo o nosso espaço. E como que nós vamos voltar a influenciar essa sociedade? De uma maneira simples, de acordo com a minha visão. Pode passar, João. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para que nós possamos impactar a sociedade, precisamos devolver a igreja a quem é o dono dela, que é Jesus Cristo. Tem muita gente tomando a igreja para si. A minha igreja, da minha maneira, da minha denominação, da maneira que eu faço, e o Senhor Jesus não é mais consultado. E depois ele diz: e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo a Pedro, depois que ele se reconcilia, que ele vai instituir a igreja, e ele convoca Pedro para que seja um dos seus discípulos que vai tomar a liderança da igreja em Jerusalém e vai avançar. E aqui existem alguns entendimentos teológicos diferentes. Por exemplo, a igreja católica, ela acredita que a pedra é Pedro, por isso que o Papa é Pedro. Nós, como cristãos, entendemos que a pedra é Jesus. Pedro, sobre esta pedra que sou eu, Jesus, edificaria a minha igreja. A igreja é dele. E a porta do inferno não prevalecerão. Irmãos, aqui há uma grande, talvez uma falta de entendimento desse versículo. Quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo que quando você vai entrar numa porta que não é sua, você que vai de encontro àquela porta, força aquela porta e transcorre aquela porta. Então, as portas do inferno não vão segurar o nosso avanço no mundo. Não é o inferno vindo contra a igreja e a igreja prevalecendo. É a igreja avançando sobre as trevas que vai prevalecer. E a igreja simplesmente adotou o padrão contrário. A gente fica no nosso conforto, fica paradinho aqui, e o inferno vai vir e a gente vai resistir porque o Senhor falou. Não. Vós sois sal e luz. Nós é que vamos invadir, no sentido figurado, é nós que estamos no mundo, que pertence ao maligno, que vamos caminhar, para que possamos conseguir avançar com a mensagem do Evangelho, trazendo as boas novas. A igreja precisa se movimentar. Porque se você não se movimentar, você vai ficar parado somente recebendo ataque do inimigo. Então a igreja precisa entender o seu papel, que é de avançar, alcançar aquele que está perdido, fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos parar de ser uma igreja local, uma igreja que só pensa em si, uma igreja que só faz eventos para si, uma igreja que só pensa em abastecer os que estão aqui dentro, e quem chegar vai ser bem-vindo, mas eu não vou lá fora buscar ninguém, eu não vou lá fora levar uma palavra de vida, eu não vou lá fora falar o que é verdade e o que é mentira, eu não vou me posicionar quando um movimento qualquer se levantar contra o meu Deus. Se nós continuarmos assim, esse movimento vai ser irreversível. A gente só vai se manter de pé porque o Senhor Jesus garante. E nesse processo da igreja retomar a sua posição, você tem uma parte nesse processo. Não existe um processo de mudança, de transformação ou de avanço, aonde só a igreja instituição vai atuar. Existe a igreja organismo vivo, que somos nós, precisa atuar. 2 Tessalonicenses 2, 3-4 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. O que é não deixar? Não permitir que você seja enganado. Infelizmente, nas igrejas, entrou uma coisa chamada política. Às vezes vem um homem que não tem conhecimento, não está preparado, não tem o dom, não foi chamado e tem oportunidade. Porque nós deixamos.
E diz assim: antes daquele, o anticristo, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. Apostasia é se afastar, se desligar de alguma coisa que você estava ligado. E nada mais é do que apostasia. Ela é literal quando a pessoa ela rompe e deixa de seguir uma denominação cristã, como ela pode ser indireta. Ela segue, mas da maneira dela. Cristo em casa, não preciso da igreja, não preciso estar em comunhão com os irmãos, não preciso aprender, não preciso ensinar, não preciso atuar. Dentro da minha casa eu busco meu Deus da maneira que eu acho que deve ser buscada, e Deus vai me ouvir e tudo vai transcorrer da melhor maneira, 100%. Isso é uma inverdade. Nós precisamos fazer parte de um corpo para que sejamos fortalecidos, instruídos, instruamos, aprendamos, cresçamos, para que a partir daí nós tenhamos condição de avançar. E ele continua dizendo, volta João, e este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ou seja, se a igreja continuar permitindo que heresias, que pessoas que não têm uma preparação adequada, pessoas que não são chamadas por Deus para fazer uma atividade, continue fazendo uso da igreja, organização, como seu instrumento, como a sua vitrine, nós vamos acabar permitindo que eles se sentem no lugar de Deus e vamos adorá-lo como se ele fosse Deus. Você precisa se posicionar, irmão. Você precisa entender e assessorar o seu pastor e fazer parte da sua igreja para que isso não se torne uma realidade. Posicione-se. Você precisa falar quando vê que alguma coisa não está de acordo com as Escrituras. Nem todo erro é cometido de propósito, existe o erro que é falta de conhecimento, e você pode cooperar, trazendo uma informação, discutindo, trazendo debate dentro da sua comunidade a respeito daquela dificuldade que você está vivendo. Passa para mim, João, por favor. Então eu queria citar mais um versículo que diz assim: respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Como eu disse aqui, nós estamos numa zona de conforto e não queremos sair dela. É mais fácil que algum irmão se levante para fazer, algum irmão se levante para ajudar, que algum irmão se levante para tomar uma posição, porque eu quero ficar dentro da minha casa, vou apoiar Jesus aqui pela internet, rapaz, meu pastor, vou apoiar aqui Jesus pelo Instagram, vou evangelizar aqui sentadinho no meu ar-condicionado, na minha casa, se onde é que eu esteja. E como não está incomodando a minha vida, Deus está me abençoando, vou lá, busco para mim, e isso é o suficiente. Se você ficar com essa postura, você está dizendo para o mundo que você não ama Deus. Porque quando você ama alguém, se alguém tentar alguma coisa contra o teu filho, você vai ficar inerte? Se alguém atacar o seu filho, você vai mandar uma mensagem lá no Instagram: pare de atacar meu filho. Não, você vai se levantar e vai mover céus e terras para que você possa fazer com que seu filho seja defendido, protegido, resguardado. Nós não estamos aqui para defender Jesus, ele não precisa de advogado, mas ele precisa de soldado, por isso que ele diz que nos alistou, nos arregimentou para um exército. E a teu próximo como a ti mesmo, que são os maiores mandamentos. Quando você ama alguém, você também move céus e terras por aquela pessoa. Se o teu melhor amigo te ligar agora e falar que está doente, que está precisando de um apoio, você não vai se levantar e vai lá? Deus manda que nós façamos isso para qualquer pessoa, mesmo que nós não a conheçamos. Isso é amar o próximo. O bem que eu tenho da presença de Deus na minha vida, na minha casa, tudo que Deus faz na minha vida, tudo que eu experimento de Deus na minha vida, tem que ser compartilhado, sem esperar nada em troca, porque eu amo o próximo através de Cristo. Se você não se importa com o seu próximo, você não ama teu próximo. É simples. Será que durante essa pandemia você foi canal de bênção para alguém? Você foi instrumento de Deus para levar um alimento, uma palavra, uma oração? Será que você tomou uma postura de amor para com o teu próximo, de empatia? Ou se não faltou comida na tua casa, todo mundo na sua casa ficou bem, passou pelo Covid e está tudo certo? É necessário que nós entendamos a missão, irmãos, porque a cultura
o mundo está se transformando, e eu vou falar mais uma vez, nós estamos perdendo o nosso espaço. Daqui uns dias, não vai ser permitido ter um culto de portas abertas, vai ter que ser fechado, não vai poder ter placa nenhuma. Existem projetos na Câmara para isso, no Senado. E quem for cristão, ele entra, vai ter que ter isolamento acústico, não vai poder sair som nenhum, a igreja não vai poder mais evangelizar na rua. Isso é uma realidade que está muito próxima. E nós continuamos sentados, falando que é só vitória, né, meu pastor? Nós continuamos sentados, não nos preocupando com o andamento da igreja, não nos preocupando com aquele que necessita ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas precisam ouvir uma verdade que liberta, que cura, que transforma? Quantas pessoas precisam ser amados? A cada 40 segundos alguém se mata no mundo, irmão. Isso é um dado estatístico. E 30% desse percentual são cristãos evangélicos. Porque estamos aqui e não entendemos o que nós fazemos aqui. Buscamos as coisas erradas aqui. Não buscamos a Cristo, não amamos o nosso próximo. Logo, a realidade do Evangelho não vai se tornar uma verdade na sua vida. Estamos vivendo de migalhas que caem da mesa do nosso Senhor. Precisamos entender qual é a realidade do cristianismo, porque ao fazer qualquer coisa, tem que ser por amor. E se você não amar e não entender o que é amar o próximo, você não vai fazer nada. E a obra não vai avançar, e nós vamos perder espaço. E quando isso acontecer, você com a cara mais lavada vai dizer que, caramba, eu lutei tanto, eu fiz tanto, eu procurei. Será mesmo? E eu quero avançar um pouco mais. Coloca para mim. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Vamos relembrar aí a tia Teteco, lá da escola de matemática. Quanto que é 0 vezes 0? Hã? Vamos lá, mais forte, irmão. 0 vezes 0? Certeza? Vamos ver. Avança, João. 0. Quanto que é 0 vezes 100? Avança, João. Quanto que é 0 vezes 1 milhão? E 1 trilhão? Ou seja, a matemática diz que a multiplicação é uma sequência de somas. Não adianta. Avança para mim 2, João. Não adianta somente um lado da equação entrar com alguma coisa. A igreja pode dar todo o esforço, todo o dinheiro, toda a estrutura, te dar toda a oportunidade. Se você não se movimentar, o esforço da igreja somado com o seu vai dar 0 se o teu esforço for 0. Não há crescimento sem que a igreja, a organização e a igreja, organismo trabalhem juntos. A igreja, a organização e EFA fez a parte dela, ofereceu a estrutura, apoiou, investiu para que a palavra de Deus fosse pregada aqui nessa tarde, que houvesse esse congresso, que as pessoas estivessem aqui, com tudo direitinho, com o lanche, com a água. E qual a sua parte nesse processo? Qual foi o teu esforço, a tua colaboração nesse processo? Aqui é o nosso exemplo, mas a tua igreja está cheia de atividades. Qual é o teu percentual nessa multiplicação do reino de Deus? O que você tem contribuído para essa multiplicação? Porque se 0 vezes 1 trilhão é 0, quanto maior for o algoritmo do lado esquerdo, maior vai ser o resultado da multiplicação. Não existe esforço só de um lado, irmãos. E hoje nós precisamos entender que uma igreja impactante, você precisa fazer parte da força que vai gerar o impacto. Uma igreja, organização, não vai conseguir absolutamente nada sozinho. Nada. Uma igreja que faz todo o seu esforço, toda a sua dinâmica para oferecer palavra, culto, curso, oração, se não tiver o teu empenho, a tua participação, e esse empenho, essa preparação que é feita aqui dentro, não for propagada lá fora, esse esforço é nulo. E é por isso que o cristão tem perdido o seu espaço. Porque antigamente o cristão ele era diferenciado pela sua postura, diferenciado pela sua educação, diferenciado pelo seu costume. E hoje nós temos frequentadores de igreja, e é por isso que o evangelho não avança. Irmãos, o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. A sua parte você tem que fazer.
Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele vai dar o poder, a autoridade, a unção, mas você tem que ir e pregar. Você precisa tomar a sua postura, porque senão o impacto da igreja, seja na cultura, seja na família, como vai ser falado aqui, seja no jovem, ele cada vez vai se tornar mais fraco e menos eficiente. E cada vez mais essa instituição e esse organismo vai perdendo força. E cada vez mais a sua vida vai se tornar mais difícil. Porque, irmãos, se está ruim, a gente tendo ainda liberdade, imagina quando nós não tivermos liberdade de falar do Evangelho. Quando nós não tivermos liberdade de cultuar o nosso Deus. Na China, essa semana, houve uma determinação do seu ditador proibindo a Apple Store de ter o aplicativo da Bíblia. Imagina você viver sem acesso às Escrituras. E uma coisa eu vou dizer, irmãos, tem um vídeo na internet, até o pastor Glaucio que mostrou já tem uns anos, que uns irmãos na China ficaram com 3 páginas da Bíblia durante anos. Eles só tinham acesso àquelas 3 páginas. Eles decoravam, oravam juntos, se reuniam em apartamentos e liam aquela palavra. Até que uma vez um evangelista conseguiu levar umas Bíblias lá. Você deve ter visto, aí abre a caixa, eles começam a pegar a Bíblia com maior alegria. Parece que aonde mais tem perseguição, mais tem pessoas que querem verdadeiramente buscar o Senhor. E aqui, que nós temos liberdade, que nós temos oportunidade, que nós temos acesso, não valorizamos o acesso que nós temos. Uma coisa é fato, irmãos. Se o povo for colocado em aflição para buscar mais o Senhor vai permitir, porque isso já aconteceu diversas vezes na história. E aquele povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me clamar, ele vai restaurar a terra, mas há um processo, há um período de sofrimento para aqueles que negligenciam a oportunidade de estar com Deus, a oportunidade de ter a presença de Deus. Então, nessa tarde, o nosso objetivo como igreja, o nosso objetivo como irmãos, não só a IEFA, mas a Igreja de Cristo, é trazer para você a importância de você se tornar relevante na obra de Deus, atuante na obra de Deus, que você dedique tanto esforço à obra de Deus como você dedica para os seus projetos, que você ore tanto a Deus quanto você está doente, ou sua mãe está doente, ou teu parente está doente, quando você estiver bem, que você participe tanto das atividades da igreja e tenha tanta sede de Deus, desde quando você está com problemas e desde quando você está bem. Porque todo mundo aqui sabe, se vier uma doença, é a igreja de noite, é oração, é jejum, é falar do amor de Deus, mas quando está bem, é só prato bonito no Instagram, é só viagem, não dá, eu não tenho tempo, eu estou ocupado, eu tenho muitos afazeres, o trabalho está difícil, perde o emprego, rapidinho você vai ter tempo. Irmãos, e não é necessário que nós percamos nada na nossa vida para que nós possamos ter uma vida com Deus e que nós possamos experimentar um avanço com Deus, uma vida de crescimento espiritual. Pode passar mais um, João, eu já estou terminando. A minha palestra ia ser de 1 hora, eu tenho 1 hora, acabei um pouco antes, mas eu queria que você saísse daqui nessa tarde, junto com essa mensagem que eu estou passando aqui. Primeiro, procure conhecer a tua história como cristão. Se as informações que foram passadas aqui eram desconhecidas para você, você tem um problema. Vai estudar, entenda de onde que você veio, quem foi teu Deus, como a igreja chegou até o dia de hoje. Busque na sua igreja conhecimento, participe da escola bíblica, faça um curso se tiver oportunidade. Depois entenda como que você pode cooperar, qual é o seu chamado na sua igreja. E não só na sua igreja, mas no teu bairro, no teu trabalho. Será que na sua escola você dá um bom testemunho? Será que no seu trabalho você dá um bom testemunho? Será que na rua, como vizinho, você dá um bom testemunho? Isso que é impactar a cultura. Porque se nós obedecermos ao Senhor, é impossível, irmão, que as pessoas não reconheçam Cristo em nós. É impossível. Porque o Senhor honra aquele que o honra. O Senhor honra aquele que busca. Mas se você não tem nada para compartilhar, você não vai conseguir dar nada para ninguém. E para compartilhar você precisa ter, e para ter você precisa fazer parte, e para fazer parte você precisa entender o que é fazer parte do reino de Deus.
Não adianta ser cristão de carteirinha, não adianta ser cristão de frequentar. Quando alguém chega até você e pede para que você traga uma palavra de conforto, você não tem nada a oferecer. E a partir daí aquelas pessoas nunca mais vão chamar um cristão. Se no teu trabalho você não tem uma conduta adequada, você está denegrindo a imagem do teu Deus. Ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo santo, a igreja vai permanecer. Mas há um caminho mais fácil no sentido de menos sofrimento para nós, que é com Cristo. Então que você possa entender isso, irmãos. E a partir daqui você saia desse congresso buscando na sua igreja uma maneira de impactar a sua localidade. E aí eu quero te pedir que você reflita sobre 3 pontos. Como eu vou impactar a minha casa? Começa com a tua casa, os meus amigos, o meu trabalho, a minha igreja, a comunidade que a minha igreja está inserida e o meu país. Aí você vai falar, irmão Vinícius, talvez é impossível uma pessoa sozinha impactar o mundo. Lembra de um homem nascido lá em Belém, que fugiu para o Egito, quando não tinha internet, ele não tinha dinheiro, ele era da cidade mais humilde, e ele sozinho, sem apoio de muita gente, só de 12, ele conseguiu transformar o calendário antes e depois do nascimento dele. Um homem que matava pessoas, perseguia pessoas, se converte, e ele avança, e ele é responsável pela implantação da igreja em todo o Ocidente, chamado Apóstolo Paulo. O único homem, Apóstolo Pedro, faz discursos e converte mais de 5.000 almas. Será que você não tem capacidade de impactar a sua localidade, a sua casa, a sua igreja? Sendo que hoje você tem um advento da internet, sendo que hoje você tem um advento dos meios tecnológicos para fazer com que a mensagem avance. Será que não é possível que 80, 100 pessoas que vão estar aqui não possam impactar um bairro? Eu creio que é possível, irmãos. Mas, se o teu esforço for 0, não importa quanto esforço eu faça daqui, o resultado vai dar multiplicação, sempre vai ser 0. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Eu já vou encerrar. Tem mais 10 minutinhos de intervalo. Acabando essa palestra, nós teremos 10 minutinhos de intervalo, tá bom? Vocês vão ter um pouquinho mais. A próxima palestra, 15h10, pastor Glaucio vai falar sobre o impacto da igreja nas famílias. Peço que vocês não se despecem, não saiam da igreja, vá ao banheiro, beba sua água, tem um biscoitinho, tem um café ali, mas permaneçam aqui, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, Senhor. E após essas palavras, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos impactantes na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade. Que nós possamos, Senhor, compartilhar o bem que o Senhor tem feito conosco, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que estamos perdendo espaço, Pai. E que esse espaço o Senhor conseguiu para nós, para que nós tivéssemos liberdade para falar do Teu amor, liberdade para nos reunirmos como estamos aqui, liberdade, Pai, para ficarmos em paz junto com o Senhor, aprendendo, crescendo, frutificando, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que até a árvore que dá fruto, ela precisa ser podada. Então, Deus, tira aquilo que está excedente, acrescenta aquilo que falta em nós. Pai, incomoda o nosso coração nessa tarde, para que ao ouvir essas palestras, ao compartilhar do conhecimento do Teu amor, nós possamos entender que estamos perdendo um espaço, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai. E aquilo que o Senhor nos dá gratuitamente, mas o Senhor exige de nós que nós tenhamos cuidado, que nós possamos cuidar da liberdade que nós temos de falar do Teu amor, da liberdade que nós temos de apregoar o Evangelho, e que nós possamos usar essa liberdade com liberalidade, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, Pai, advinda do Espírito, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, de uma vida de unidade contigo e com a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada um que aqui ouviu essa palestra, toca no nosso coração e nos ajuda, Pai, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nos ajuda a mudar a realidade do nosso bairro, da nossa casa, da nossa família, começando em nós mesmos, Senhor. Que nós possamos ser capazes de negarmos a nós mesmos, Senhor. Que nós venhamos a nos permitir, Senhor, sair da nossa zona de conforto e fazer o que é necessário, não só aquilo que nós queremos fazer, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, por cada oportunidade desperdiçada, por cada ação que nós poderíamos ter feito e não fizemos, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque nós somos falhos, pecadores,
mas estamos aqui reconhecendo que carecemos de Ti e que desejamos fazer a diferença. Então ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito pouse sobre cada um dos aqui presentes, Senhor, dos seus familiares aqui representados, Senhor, e que essas pessoas venham impactar as suas igrejas, as suas casas, as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, você pode tomar sua água. A irmã Silvana vai falar. A paz do Senhor. A paz do Senhor, amém? Agora os irmãos que quiserem podem ir lá fora, beber uma água no banheiro. A gente vai ter apenas 10 minutos. 10 minutos de intervalo. Tá bom? Pastor Glaucio, que é o próximo palestrante. Pastor Glaucio, você chegar aqui perto da gente, é o próximo palestrante. Vamos adorar o Senhor. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Fogo consumidor, sem impedimentos, vem, faça paz e sopra em nós, Espírito.